No vídeo de hoje a gente vai entender se as proteínas vegetais são realmente incompletas e não são tão boas assim para o ganho de massa muscular. Então, para entender sobre esse assunto, fica comigo até o final. E aí, tudo bem? Eu me chamo Maurício e como tu percebeu aí pelo título desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre proteína vegetal. A gente vai entender se as proteínas vegetais são realmente incompletas e se elas não são tão boas assim para a saúde e até mesmo para o ganho de massa muscular. Então eu peço que tu me assista até o final para que não reste mais nenhuma dúvida em relação a esse tema. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para que tu já dê like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e também ativa o sininho de notificações, porque assim sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, tu vai ficar sabendo. E claro, compartilhe esse vídeo com um amigo ou amiga que tem essa dúvida também, que eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer. Antes de mais nada, vamos entender o que é uma proteína. Bom, de forma bem resumida, uma proteína é uma macromolécula, uma molécula grande, formada por moléculas menores que são os aminoácidos. Os aminoácidos são como blocos que se unem por ligações químicas chamadas de ligações peptídicas, e aí esses aminoácidos se organizam e se unem de formas diferentes para formar todas as proteínas que existem na natureza. Existe na natureza 20 aminoácidos que se organizam de formas diferentes para formar todas as milhares de proteínas que existem. E agora que a gente entendeu o que é uma proteína, vamos entender como que ela age no nosso corpo. Diferente do que muitos pensam, quando a gente ingere um alimento rico em proteína, essa proteína do alimento não é usada diretamente para fazer a manutenção dos nossos tecidos e músculos, por exemplo. Na verdade, o que acontece é que no processo de digestão essas proteínas são quebradas. Lembra que eu falei que elas são feitas de aminoácidos? Então, qualquer proteína, seja animal ou vegetal, quando ela chegar no corpo ela vai ser quebrada em aminoácidos e aí esses aminoácidos é que vão ser usados para síntese proteica e vão formar novas proteínas. Então, quando o nosso corpo recebe uma proteína, para ele não importa muito se é uma proteína animal ou vegetal. O que ele vai querer mesmo são os aminoácidos daquela proteína, para que ele use aqueles aminoácidos para formar novas proteínas. E aí que entra uma questão. Existem na natureza, como eu disse, 20 aminoácidos. Desses 20, 11 são sintetizados pelo nosso corpo, ou seja, o nosso corpo consegue sozinho produzir esses aminoácidos. Porém, existem outros 9 que são essenciais, chamados de aminoácidos essenciais, porque eles não são produzidos pelo nosso corpo, não são sintetizados pelo nosso corpo. O que a gente precisa fazer então para conseguir esses aminoácidos? A gente precisa ingerir alimentos que tenham esses 9 aminoácidos essenciais. E aí que entra a diferença da proteína animal para a proteína vegetal. Na proteína animal, seja através de carne ou ovos, tu vai encontrar todos esses 9 aminoácidos essenciais. Por quê? Porque ela veio de um animal, que assim como nós, também precisa desses 9 aminoácidos para se manter vivo. Então, logo, ele tem no corpo dele os aminoácidos. Então, se tu comer ovos, se tu comer carne, se tu beber até mesmo leite, tu vai encontrar esses 9 aminoácidos em grande quantidade, na quantidade, digamos assim, ideal para nós. Quando a gente fala em proteína vegetal, em alimentos de origem vegetal, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque todo alimento de origem vegetal, sim, tem os 9 aminoácidos também. Porém, as concentrações desses aminoácidos variam de alimento para alimento. Existem exceções, como por exemplo, a soja, seja a soja em grão, seja a proteína texturizada de soja, a PTS, ou até mesmo os derivados como tofu, por exemplo, tempê, eles têm ali também esses 9 aminoácidos nas quantidades adequadas e quantidades ideais para a gente. Então, a gente consumindo a soja, os derivados no nosso dia a dia, a gente vai conseguir somente ali todos os aminoácidos essenciais. Quando a gente fala em outros alimentos, como por exemplo feijão, lentilha, grão de bico, que também são extremamente ricos em proteína, a gente encontra esses aminoácidos em quantidades menores, alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Porém, todos eles vão ter esses aminoácidos essenciais. Em outros grupos de alimentos que não são tão proteicos, como por exemplo cereais, como o exemplo aqui do arroz. O arroz ele não é tão rico em proteína, porém ele tem os aminoácidos exatamente os que faltam, por exemplo, para o feijão. Então aquela combinação clássica do brasileiro do arroz e feijão, ela é extremamente nutritiva, principalmente quando a gente fala em proteína, porque os aminoácidos que o feijão não tem, o arroz consegue complementar. De forma geral, para te conseguir entender, para te conseguir usar isso no teu dia a dia, para montar uma proteína vegetal
completa, uma proteína completa com todos os aminoácidos, tu pode seguir uma regra bem simples, que é unir na tua alimentação um cereal e uma leguminosa. Por exemplo, o arroz e o feijão, como eu disse, lentilha e aveia, a farinha de trigo, né? O trigo, de repente, com lentilha e assim por diante. Quando tu une esses dois alimentos, tu consegue ter ali todos os aminoácidos essenciais na quantidade adequada para o corpo. Agora, outra coisa interessante é que tu não precisa consumir esses alimentos todos juntos. Se eu não quiser consumir o arroz e o feijão junto para formar uma proteína completa numa mesma refeição, eu não preciso. Eu posso, por exemplo, no meu café da manhã comer aveia, que é um cereal. Eu posso no meu almoço comer o feijão, que é uma leguminosa. Eu posso à tarde, de repente, comer um hummus de grão de bico, que também é feito de uma leguminosa. À noite eu posso comer, de repente, uma lentilha. Então eu posso ir distribuindo esses alimentos ao longo do meu dia. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem uma reserva de aminoácidos essenciais. Então se eu consumir agora alimentos ricos em aminoácidos, o meu corpo vai usar uma parte desses aminoácidos para sintetizar proteínas e a outra parte ele vai reservar. E assim que eu consumir um outro alimento que tenha aqueles aminoácidos que estão faltando ali no meu corpo para produzir mais proteína, ele vai unir com essa reserva. É mais ou menos assim que funciona. Então, de forma resumida, a proteína vegetal é completa? Sim. Todo alimento de origem vegetal é completo. O que acontece é que a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de combinar esses alimentos. Porém, sinceramente, se tu tem uma alimentação balanceada, se tu costuma consumir diversas fontes de proteína ao longo do teu dia, como eu disse, feijão, grão de bico, arroz, lentilha, ervilhas, aveia, enfim, se tu costuma consumir diversos alimentos ao longo do teu dia, mesmo que não sejam aqueles tão ricos em proteína, né, mas até mesmo o arroz, como eu disse, ele tem proteína, em pequena quantidade, mas aqueles aminoácidos ali vão ser importantes na hora da síntese proteica. Então, se tu tem uma alimentação balanceada, tu não precisa se preocupar com relação a proteínas, tá? Tu precisa simplesmente consumir uma quantidade adequada de alimento. Se tu consome uma quantidade adequada de alimento dentro das tuas necessidades diárias, as chances de tu ter deficiência de proteínas são muito pequenas. Principalmente se tu inserir esses alimentos mais proteicos, como a soja, o feijão, a lentilha, grão de bico, enfim. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Tentei simplificar o máximo possível. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!